Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. Eu me chamo Hakim e hoje estou com uma receita deliciosa e única do Oriente Médio. É shish barak. O shish barak é um prato popular na culinária libanesa, feito com pequenas massas de farinha e recheados com carne moída e cozido em um molho de iogurte. É um prato perfeito para servir como um prato principal ou em umas ocasiões especiais ou para servir em uma refeição aconchegante em família. Então, gente, sem enrolação, vem comigo! Primeiro vamos preparar a massa do shish barak. Eu tenho aqui 275 gramas de farinha de trigo. Eu tenho aqui um copo de água, equivalente a 236 ml. Eu tenho aqui uma colher de azeite, mas dá para usar a manteiga ghee. No Oriente Médio eles usam a manteiga ghee, porque ela dá mais sabor. E claro, vamos precisar de sal. Vamos colocar tudo, os ingredientes secos na tigela, depois vamos adicionar o azeite e vamos misturar bem. E agora vamos juntar a nossa massa com água. A água aqui está normal, não está quente, gente. Vamos ficar adicionando água de pouco em pouco, mas a quantidade da água depende da farinha que vocês vão usar. No meu caso, eu usei quase um copo, mas sobrou um pouquinho. A massa ela tem que ficar consistente, não pode ficar muito grudenta, nem também massa dura. E como vocês podem ver aqui, essa é a textura da nossa massa. Ela não pode ficar muito grudenta. E agora vamos devolver ela na tigela e vamos deixar ela descansar uma meia hora. Depois vamos voltar a trabalhar ela. E vamos cobrir ela com um plástico, depois um pano para ela não secar. Essa é a quantidade de água que sobrou. Isso depende da farinha que você vai usar. E agora vamos preparar o recheio da massa. Aqui eu tenho uma colher de manteiga. Vocês podem usar manteiga ghee, que eles usam nessa receita. Eles usam a manteiga ghee para dar sabor muito bom. Depois vamos adicionar 2 cebolas picadas bem finas e vamos deixar a nossa cebola fritar um pouco. Depois eu vou adicionar sal a gosto. Eu tenho aqui uma colher de chá, não cheia. Depois eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino. Depois eu adicionei 400 gramas de carne moída. Essa quantidade da carne ou de recheio do shish barak, ele faz a mesma quantidade da massa que eu fiz, então ficou certinho. E agora é só deixar ela cozinhar ou fritar bem. Uma dica, gente, no Oriente Médio eles usam a manteiga ghee e por isso use a manteiga. Por isso eles não usam o óleo vegetal ou azeite, porque senão quando na hora de rechear, na hora de colocar o shish barak no molho, ele vai estourar. Então a massa ela vai abrir. Então por isso eles usam a manteiga, porque a manteiga quando esfriar ou a manteiga ghee, quando ela esfriar, ela fica incorporada. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não sei como explicar. E aqui eu adicionei uma colher de chá de 7 temperos ou sab'a baharat ou bahar ou tempero sírio que eu já fiz no vídeo anterior. Eu vou estar deixando o link na descrição e também vai aparecer aqui em cima no card, ensinando como fazer o tempero sírio em casa e também moer ele no liquidificador. Vamos deixar o recheio esfriar e agora vamos para a massa. Vamos continuar trabalhando ela. Aqui eu dividi ela em 2 partes para facilitar trabalhar nela bem. Para modelar a massa, juntando as laterais no meio dessa massa, depois colocar a emenda para baixo. E vamos fazer a mesma coisa com a outra parte. E aqui eu vou amassar elas um pouco, ou vou modelar essas bolinhas. Depois eu vou deixar elas descansar por meia hora. E vou cobrir elas com plástico para elas não secar. E agora vamos modelar a massa, colocando um pouquinho de farinha em cima da bancada de trabalho, da mesa de trabalho. Amassando e esticando a massa com as mãos, depois com um rolo de massa vamos
esticar a massa bem. Pronto, gente, já estiquei a massa bem. Ela tem que ficar bem fina, porque na hora de cozinhar, ela vai dobrar o tamanho dela. Vamos pegar uma forma e vamos cortar ela em rodelas. O tamanho de cada uma, ela tem que ficar bem pequena, porque ela dobra o tamanho na hora de cozinhar, como eu falei antes. Então, escolhi uma forma pequena e também que dá para rechear ela depois. Pronto, gente, já acabei de cortar todas e agora vou mostrar para vocês a grossura da massa. Como vocês podem ver aqui, eu deixei ela bem fina, porque ela vai dobrar do tamanho na hora de cozinhar. E para não esquecer, eu quero desejar um Ramadã Mubarak para todos os muçulmanos do mundo. E também, se você está gostando da receita de hoje, não esqueça de deixar seu gostei. E também, se você é novo aqui no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai estar me ajudando muito a crescer nessa plataforma. Esse resto que sobra é só deixar ele descansar, depois modelar ele. Eu já acabei de cortar toda a massa e agora vamos rechear a nossa massa. Como vocês podem ver aqui, as massas elas são bem pequenas. Vamos colocar um pouquinho de recheio. Tem que ter paciência, gente. Essa ela precisa de um pouquinho de trabalho, mas vale a pena fazer. E agora vamos fechar desse jeito, como vocês podem ver aqui. Tem que apertar bem essas laterais para a massa não abrir enquanto está cozinhando. Gente, é bem simples e bem fácil. E agora vamos fazer esse formato juntando as pontas da massa e apertando um pouco para ficar um pouquinho segura. E esse é o resultado, gente. Eu vou fazer mais outra para vocês poderem ver aqui. Fechando as laterais, juntando com os dedos, as pontas. E apertando bem para o recheio não sair, porque essa massa, a gente vamos cozinhar ela no molho. E agora eu vou pegar as duas pontas, aí vou juntar elas e vou colar elas uma com a outra. Esse é o formato que a gente vamos ter. Gente, modelando e colocando na travessa que vai entrar no forno, vamos secar elas ou vamos assar elas no forno. Tem gente que coloca no forno para assar e dar uma cor para ela. E tem gente que eles colocam só para ela secar um pouco. Mas isso depende do gosto de cada um. No meu caso, eu deixei ela pegar um pouquinho de cor, como vocês podem ver aqui no vídeo. Então, a escolha de vocês. E agora vamos preparar o molho. Eu tenho aqui 640 gramas de iogurte natural. Depois eu vou adicionar 2 copos de leite, equivalente a 472 ml. Eu estou usando esse copo de medida. Depois eu vou adicionar 2 colheres de sopa de maizena ou amido de milho. E depois vamos misturar todos esses ingredientes bem. Lembrando, gente, que o fogo está desligado. A gente vamos misturar, depois vamos ligar o fogo. Gente, liga o fogo, você tem que continuar mexendo, não pode parar de mexer, senão vai estragar. Quando você vê o iogurte está quase fervendo, agora vamos colocar a massa de shish barak. Outra dica, gente, se vocês deixam a massa no forno só para secar, não deu uma cor para ela, é importante vocês colocar essas massas de pouco em pouco e não colocar uma em cima da outra. No meu caso, eu coloquei aleatório porque a massa eu deixei ela pegar uma cor. Então ela está bem sequinha. Aí eu mexi um pouco, depois eu coloquei o restante. E por favor, gente, se você chegou até aqui, deixa seu gostei e também se você é novo aqui, deixa seu gostei, se inscreva no canal, assim você está me ajudando muito a trazer mais conteúdos para vocês. Depois vamos adicionar sal a gosto e deixar mais ou menos ferver por uns 20 minutos. E numa frigideira eu coloquei uma colher de manteiga. Como eu falei antes, vocês podem usar manteiga ghee, que ela dá mais sabor. Depois eu vou adicionar uns 2 dentes de alhos. Vamos dar uma leve fritada. Depois eu vou adicionar aqui um pouquinho de castanha.
Depois eu vou adicionar uma colher de coentro. Essa parte, gente, se vocês não querem fazer, quem não gosta de coentro, não precisa fazer. Essa depende do gosto de cada um de vocês. Tem gente que frita alho com manteiga e coentro, depois eles adicionam no shish barak direito. Mas nesse caso eu não vou adicionar no shish barak, eu vou adicionar só em cima para enfeitar. Depois de pronto, eu peguei uma travessa e eu coloquei o shish barak. O shish barak dá para comer ele quente ou tanto como frio. Gente, eu quero saber se vocês já conhecem essa receita ou você já fez alguma vez. Me conta aí nos comentários, gente. Eu quero saber. Depois, para enfeitar, eu coloquei essa mistura de castanhas com alho em cima para dar um visual bom. E pronto, gente, a nossa receita de shish barak está pronta. Eu enfeitei mais um pouco com coentro, como vocês podem ver aqui no vídeo. Caso vocês não gostam, a maioria que eu recebo nos comentários que eles não gostam do coentro. Se você não gosta, não precisa adicionar. E esse é o resultado final da nossa receita ou do nosso prato de hoje, o shish barak. E agora chegou a parte mais esperada desse vídeo. Vamos servir e vamos experimentar. Vamos ver como ficou esse shish barak, essa receita do Líbano tradicional. Espero que vocês gostem. E agora a gente vai experimentar. Gente, pela primeira vez que eu experimento essa receita, eu amei. Tá uma delícia, gente. Essa também é uma receita bem leve, não é muito pesada. E também uma receita perfeita para o mês sagrado de Ramadã. Nos países árabes, eles costumam fazer essa receita de shish barak nos primeiros dias de Ramadã. Então, gente, eu espero que vocês gostem da receita de hoje. Se vocês gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos e das receitas que eu estou postando aqui no meu canal. Então, gente, ficam com Deus. Wassalamu alaikum e até a próxima receita.